Começa agora, já tô dando nó, porque o negócio tá quente, já tá dando nó aqui. Olha, foi preso na cidade de Cubati, aqui no interior da Paraíba, um empresário, Hélio Oliveira Júnior. Ele também foi vice-prefeito da cidade de Itu, no estado de São Paulo. Ele havia sido condenado a 20 anos de prisão em 2015, porque ele matou, segundo a investigação, um advogado e um radialista. Ele era considerado foragido da justiça, estava escondido aqui na Paraíba. Eu vou agora a Jonas Batista, direto, com essa informação aqui ao vivo. Direto, Jonas Batista. Bom dia, Jonas. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Paraíba. Pois é, rapaz, inventou de se esconder aqui na Paraíba, mas não teve jeito não. Acabou sendo descoberto, foi preso e agora vai ter que responder pelos crimes pelos quais ele está sendo procurado. Estava sendo procurado há 1 ano e meio, levava uma vida simples aqui na cidade de Cubati, mas aí a polícia descobriu e ele acabou dançando. Quem está conosco aqui é o delegado Pedro Ivo, né? Que é o delegado seccional lá de Picuí, que comanda toda aquela região, que vai nos dar mais informações. Diga uma coisa, delegado, ele levava uma vida simples lá em Picuí, foi preso e agora, como é que vai ficar? Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Samuca, todos os telespectadores da TV Correio. Realmente se trata de um grande empresário lá da região de Itu, em São Paulo, região de Sorocaba, aquelas proximidades lá. Ele era uma pessoa muito conhecida na região e já chegou a ser, inclusive, vice-prefeito da cidade de Itu, vereador na cidade de Ribeirão Preto, era um dos dirigentes do time ituano em São Paulo, e ele contratou a execução de um advogado, contratou 2 pessoas para praticarem o assassinato de um advogado. Esse advogado foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Um radialista que estava dirigindo o carro em companhia do advogado foi atingido também, mas sobreviveu. Os executores do crime foram condenados em São Paulo e ele, como mandante desse crime, foi condenado a uma pena de 20 anos de reclusão. Após ele recorrer nas instâncias de São Paulo, ele foragiu e veio aqui para Paraíba. Já estava, pelo que nos foi informado, há um certo tempo aqui morando numa casa simples lá no município. Levava uma vida simples com a companheira, um filho, como se fosse uma pessoa comum. Ele tentava não chamar atenção pela ostentação, porque pelo que me foi informado, Jonas, ele morava em condomínios de luxo em Ribeirão Preto, era uma pessoa de grande poder aquisitivo, e aqui ele andava num veículo comum, morava numa casa simples e usava documentos falsos, apresentando-se como sendo outra pessoa. E a polícia fez uma abordagem inicial dele, a polícia militar. Nessa abordagem ele apresentou os documentos falsos. Os policiais não desconfiaram num primeiro momento que esses documentos seriam falsos, mas quando foi informado isso ao delegado Dr. Fernando Zócola, que estava de plantão, ele pediu uma diligência mais aprofundada, fez algumas pesquisas sobre a fotografia do sujeito, o nome dele, e acabou encontrando a informação de que ele teria esse mandado de prisão em aberto da comarca de Itu, em São Paulo, ocasião que reuniram-se todos os policiais, militares e civis, fizeram uma campana já para fazer a prisão dele. Quando ele foi dada a voz de prisão para ele, foi conduzido à delegacia e lá foi lavrado auto de flagrante contra ele pelo crime de uso de documento falso e também dado cumprimento ao mandado de prisão existente contra ele. Qual vai ser o destino dele agora? Apresentado à audiência de custódia e volta para São Paulo? Ele está nesse momento recolhido na cadeia de Soledade. Ele será apresentado ao juiz da comarca de Soledade para que apresente na audiência de custódia, na qual provavelmente será mantida a prisão dele e será utilizada as ferramentas de transferência judiciais para que ele seja recambiado para São Paulo, lá onde ele tem uma pena cumprida de 20 anos, e também nada impede que ele seja processado aqui e, se juntem as penas, ele possa cumpri-las de maneira unificada lá em São Paulo. O senhor conversou com ele? O delegado plantonista fez o interrogatório dele, ele conversou, ele é assessorado por advogados nacionalmente conhecidos, advogados de São Paulo, e ele disse que se reservava ao direito de permanecer calado e só responderia ao que lhe consta contra ele na esfera judicial, um direito que lhe assiste, e assim foi feito, e ele responderá na forma da lei. Tentou se esconder aqui na Paraíba, mas a polícia civil e militar, de forma eficiente, aqui parabenizo todos os policiais envolvidos nessa ação, conseguiu desbaratar, prender. Ele não foi localizado em São Paulo, mas aqui na Paraíba ele foi preso. Quando é que ele vai para a audiência de custódia? Provavelmente hoje. Estamos esperando a confirmação da justiça local, lá da comarca, para ele ser apresentado hoje ou no mais tardar amanhã, e aí aguardaremos a designação da juíza para ver onde ele vai ser recambiado e quando será recambiado. Ok, muito obrigado, delegado. Sempre à disposição. Pois é, tá aí o delegado Pedro Ivo, que está comandando. Como é que está a região lá? Tá tudo tranquilo?
Está caminhando, Jonas. Estamos caminhando lá, é uma região muito boa, pessoal muito acolhedor, estamos gostando muito de trabalhar na região e tentando fazer o que fizemos em Bahia durante todo o tempo em que permanecemos lá, reduzindo os índices de criminalidade, atuando em conjunto com as demais instituições. Sempre é um prazer atender vocês e sempre que estiver por aqui é uma satisfação reencontrá-lo. Com certeza, leva o nosso fraternal abraço. Pois é, tá aí, conversamos com o delegado Pedro, vou ficar por aqui na Central de Polícia, vou dar mais um giro, daqui a pouco eu descubro alguma história Samuca e volto a te chamar. É com você, companheiro. Ok, então tá aí. Olha, ele foi vice-prefeito na cidade de Itu, lá no estado de São Paulo, uma cidade lá, ele chegou a ser vice-prefeito. É um cara de um grande poder aquisitivo. Depois de condenado, se escondeu na Paraíba e ficou levando uma vida simples para despistar. Então ele vai ser recambiado para São Paulo.